Ok, finalmente nós temos o service, né? E o service, ele costuma ser fácil de implementar se você estiver trabalhando com uma tabela simples, se ela não for mestre detalhe, tá? No caso do banco, olha, é só isso. Você vai ter aqui a classe e o construtor e pronto, tá? No caso do banco agência, mesma coisa. São classes, são tabelas simples, né? Embora banco agência ela tenha um lookup, ela busque pelo banco lá no lado do cliente, na hora de gravar o banco agência, eu não tenho tabelas filhas vinculadas a banco agência. Agora, no caso de pessoa, aí não, aí nós vamos implementar explicitamente a persistência das demais tabelas, tá? Então, deixa eu abrir aqui o pessoa service. Daí no pessoa service nós vamos ter o quê? Vamos ter o import do query runner. Vamos ter o mesmo construtor aqui em cima, mas nós temos o método persistir, temos o método excluir mestre detalhe e temos o método excluir filhos. Tá bom? Muito bem. Vamos então analisar o nosso template, aqui está, service. Começo então com o texto da licença, né? Depois do texto da licença eu tenho ali alguns imports fixos e tenho um conjunto de imports que provavelmente vai importar apenas o query runner. Daí eu tenho aqui o construtor, que é padrão, método persistir, método excluir mestre, método excluir detalhe, tá? Perfeito. Sabendo disso, deixa eu vir aqui no gerador de código e eu vou abrir o Node Service aqui. Ó. Como é que ele está implementado então, esse Node Service? Eu tenho lá a tabela, a classe, objeto principal e o nome do classe do arquivo da classe, no caso. E tem as 4 listas, né? A lista para o método persistir, para o método excluir mestre, para o método excluir detalhe e para os imports. E tenho aqui um booleano para saber se eu estou utilizando o query runner. Se eu estiver utilizando o query runner, eu vou fazer o import dele, né? No caso aqui da pessoa, por exemplo, eu faço o import aqui do query runner e utilizo o query runner, tanto no método persistir, tá ali ele, como no método excluir mestre detalhe, tá ali ele, e também no método excluir filhos, tá ali ele de novo, tá? Ótimo. Vamos então aqui continuar. Defino então o nome da classe, o nome da tabela, o caminho. Começo definindo o query runner para false, né? Daí eu chamo o tratar relacionamentos. Olha. Quando eu chamo o tratar relacionamentos, né, que eu estou chamando aqui em cima, eu já informo que ele vai usar o query runner. Tá bom? Por que isso? Eu só vou lidar com os relacionamentos que vão vir na tabela mestre, tá? Porque o service é gerado apenas para a tabela mestre. Tá? Eu não tenho service para as tabelas de detalhe, tá? Se veio relacionamentos aqui, se eu tenho relacionamentos, né, se o tamanho desse array é maior do que 0, então eu vou lidar com os relacionamentos. Toda tabela mestre detalhe precisa desses métodos implementados aqui para o Node, tá? A princípio nós vamos trabalhar dessa forma, né? Eu já seto então o query runner para true, nesse momento aqui. Começo a trabalhar com os meus relacionamentos, né? Corpo do método excluir. Eu começo o corpo do método excluir com uma tabulação. O método excluir é esse aqui de baixo, tá? O excluir filhos, no caso aí, né? Então, para cada item de relacionamento, para cada tabela de detalhe que eu tiver aqui, eu vou colocar isso daqui, ó, dentro do meu array corpo método excluir, dentro dessa minha variável corpo método excluir, porque o array eu vou preencher mais lá para baixo, tá? Await query runner ponto query delete from relacionamento ponto tabela ponto to uppercase o id do relacionamento tabela mestre igual a id. O que ele está fazendo? Ele está gerando essas linhas aqui, ó. Deletar o pessoa endereço, deletar o pessoa contato, deletar o pessoa telefone, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Quais sejam as tabelas de detalhe vinculadas àquela tabela mestre, né? Note que eu não estou
verificando aqui se é para eu realizar as operações de exclusão, tá? Porque pode ser, né, vai chegar um momento em que nós não vamos querer que isso aqui aconteça, tá? Quando eu deletar ou quando o usuário tentar deletar um item de uma tabela mestre, né, eu vou querer que ele devolva uma mensagem para o usuário: olha, que você não pode deletar isso aqui, tá? Ou eu vou desabilitar esse botão lá no cliente, algo assim, tá? Mas para a grande maioria das tabelas que nós vamos ter, você vai observar que nós não vamos querer que isso aconteça. Provavelmente nós também não vamos querer que isso aconteça com pessoa, tá? No entanto, nós temos que ir devagar, com calma, né? Que é para você não se perder aqui no treinamento, tá? Depois, quando o RP ele estiver crescendo, quando nós estivermos trabalhando já com alguns dados, você vai ver que uma exclusão em cascata dessa forma aqui não é uma boa ideia, tá bom? Pelo menos na grande maioria dos casos, tá? Ok, vamos então continuar aqui. Então eu gero todo mundo lá, né, para o método excluir. Daí eu começo a tratar o meu método de inserção. Na verdade aqui eu começo definindo o corpo do método excluir filho, porque eu tenho que fazer isso dentro de um laço, né? E depois que eu passo desse laço aqui, ó, que eu já tratei todos os relacionamentos, né? Aí eu vou gerar cada um dos métodos, tá bom? O usar query runner, se for true, o que é que ele vai fazer então? Ele vai importar o get connection e o query runner, e aqui ele começa a tratar o método persistir. Veja que eu fiz da mesma forma que eu fiz anteriormente lá para o controller. Eu coloco todo o método persistir aqui e vou lidando com as linhas, né? Se eu precisar colocar alguma coisa dentro de cada linha, eu vou colocando. Então, deixa eu voltar aqui no método persistir. Tá aqui ele, olha. O que é que eu fiz então? Copiei todo esse método aqui, colei aqui e vou inserindo linha a linha no array método persistir, tá? E aí, dependendo da necessidade, eu vou substituindo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui persistir e apareceu o objeto principal. Então, persistir, ó, pessoa, dois pontos, classe, dois pontos, pessoa. Operação string promise pessoa, operação string promise classe de novo aqui na frente, tá? Daí, let objeto pessoa, let objeto this.class. Daí uma linhazinha em branco, deixei uma linhazinha em branco aqui também, para ser que ele vai gerar da mesma forma, tá? Isso aqui é código fixo, código fixo. Na verdade, tudo isso aqui, ó, é código fixo, eu estou só imprimindo para ele gerar a nossa classe, tá bom? E tem mais dois lugares onde eu preciso colocar o objeto principal, que é aqui, ó, pessoa e pessoa, tá? A mesma coisa eu faço com o excluir mestre detalhe, ó. Basicamente eu imprimo todo o método. O único lugar onde eu vou ter que substituir é aqui, ó, this.objeto principal. E aí finalmente vem o meu método excluir, né, onde eu abro o método, fecho o método e o corpo dele. O corpo dele eu gerei num laço anteriormente, ó. Tá aqui o corpo dele, né? Por que eu faço logo o corpo dele aqui? Porque se nesses relacionamentos aqui veio alguma coisa, se eu tenho algum relacionamento, então eu já gero o corpo do meu método excluir aqui, tá? Se não tem nada, né, nesse array, tá? Ele nem aqui vai chegar, né? Então ele só vai chamar esse tratar relacionamentos se eu tiver alguma coisa dentro do array. Cheguei aqui, tem alguma coisa dentro do array? Tem, então tá. Pega logo todos os itens que tem dentro do array e faz o corpo desse método excluir. Primeira coisa que eu faço. Daí eu venho aqui, faço o método inserir, imprimo o método inserir, imprimo o método mestre detalhe e finalmente eu imprimo o método excluir. Eu tenho que abrir e tenho que fechar o método. E o corpo dele eu já fiz lá em cima naquele laço, né? Pode ser apenas uma exclusão, pode ser 20, 50, depende do tanto de tabelas que você quer excluir, de tabelas filhas que você tem que primeiro excluir os dados para aí sim depois excluir os dados da tabela mestre, tá? No nosso caso aqui, especificamente no caso de pessoa, nesse momento aqui, nós precisamos excluir os dados dessas 5 tabelas aqui, ó. Ok? Muito bem. Agora imagina o seguinte, né? Eu já vou entrar
numa questão em relação a essa exclusão em cascata para deixar você pensando. Nós temos outras tabelas vinculadas à pessoa. Tá? Quando você vem aqui em pessoa, ele gerou a tabela cliente, gerou a tabela colaborador, gerou a tabela contador, todos eles têm ID pessoa. Você vem lá no banco de dados, aqui no banco de dados, olha a tabela cliente, por exemplo, ele tem ID pessoa, tá? Então vamos dizer que eu coloque um cliente aqui qualquer vinculado à pessoa 1. Pronto, ó, tá? E vamos dizer que eu tente excluir agora a pessoa 1. Na verdade eu vou fazer assim, deixa eu entrar aqui em pessoa, colocar aqui a pessoa teste, é a pessoa 88, tá bom? Muito bem. Daí a pessoa 88, se eu tentar excluir essa pessoa agora, vou colocar uma pessoa física vinculada a ela, pessoa física, pessoa 88, CPF 123. Vou tentar excluir a pessoa 88 aqui, ó. Aí ele diz, ó, você não consegue excluir, por quê? Porque tem uma pessoa física vinculada a ela. Ah, mas tem uma pessoa física vinculada a ela. É por isso que primeiro a gente exclui aqui a pessoa física, né? Primeiro a gente exclui a pessoa física aqui, ó. Primeiro eu chamo excluir filhos, para depois excluir o pai. Tá certo, ele tem razão. Então, vamos lá, primeiro eu excluo a pessoa física aqui. Excluo 88. Agora, se eu vier em pessoa e tentar excluir pessoa, ele vai excluir. Ótimo, muito bem. Agora eu vou colocar outra pessoa de novo, teste 89. E lá em cliente, eu vou dizer que 89 é essa pessoa aqui que o limite de crédito é 5.000. Tá bom? Daí eu vou em pessoa e vou tentar excluir o 89, ó. E ele diz, ô amigo, você não pode excluir, porque essa pessoa está vinculada a um cliente. Aí eu penso de novo, é mesmo, é porque primeiro eu tenho que excluir os filhos. Mas eu não estou excluindo o cliente aqui nessa lista, ó. Aí vem a questão, peraí, quando o cara for excluir pessoa, eu vou excluir o cliente, só que cliente vai estar vinculado a compras, que vai estar vinculado a estoque, enfim. Excluindo uma pessoa aqui, essa é uma das tabelas-chave do ERP. Se você excluir uma pessoa, pode ser que você exclua várias outras coisas em cascata. Vai ser um desastre aí em termos de dados, né? Então, a gente começa implementando assim para você ver como é que funciona, tá? Mas é bem provável que nessa exclusão aqui da pessoa, nós apenas devolvamos uma mensagem para o usuário. Essa pessoa não pode ser excluída, converse com o administrador do sistema, algo mais ou menos assim, tá? Então é isso, né? Com isso nós concluímos aqui a nossa parte do Node, né? Para ele gerar todos os arquivos. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o serviço que foi gerado. Então eu tenho aqui, por exemplo, o banco service, ó. Ele gera ele bem simples, sem a implementação dos demais serviços. O banco agência service a mesma coisa, ele gera simples, sem a implementação dos demais métodos e sem importar o query runner. E no caso de pessoa, no pessoa service, daí ele vai importar o query runner aqui em cima, ó, tá? E o get connection, e vai implementar o persistir, vai implementar o excluir mestre detalhe e o excluir filhos. Ok? E em termos de exercício, né, aquele que eu já mencionei anteriormente, tá? Você vai dar uma olhada nessa questão dos imports, tá? Tente pensar na melhor maneira de nós trabalharmos com esses imports, principalmente lá nos imports do model, mas nessas outras classes também, onde nós vamos colocando aqui os imports de forma individual, tá? Como nós fizemos, enfim, a classe anterior, né? Deixa eu abrir aqui, acho que foi no controller, é isso? Pronto, esse aqui é um deles, olha. A gente vai importando aqui de forma individual, aí dependendo da classe nós não precisamos de vários desses carinhas aqui, tá? E lá no modelo, né, aquela questão dos arquivos, né, dependendo do arquivo de modelo que nós precisamos importar,
ele pode estar em outro nível, em outra pasta. Então pense numa maneira de nós resolvermos isso daí. E ainda dentro do modelo, né, aquela questão que foi no pessoa entity, né, ficou uma pequena confusão aqui nessa parte que você vai resolver. Você vai colocar também os objetos e as listas aqui dentro do construtor, tá? Esses são os exercícios que você tem para fazer aí em relação ao Node.